Muito bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma aula de história e as habilidades e competências que nós vamos tratar nessa aula são os processos de independência nas Américas e habilidades de identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência tanto no Brasil como na América Espanhola, e em especial no Haiti. Porém, hoje nós vamos tratar de uma situação geral, que é a situação das colônias espanholas, a situação em que viviam as pessoas nessas colônias. O conteúdo que nós vamos trabalhar, ele vem de um livro chamado História em Documentos, Imagens e Textos, lá na página 108. Esse livro é da editora FTD e é da professora Joelza Esther Domingues. É uma produção de 2009. Como a América Espanhola conquistou a liberdade. Bastaram 15 anos, isto é, de 1810 a 1825, para os colonos da América Espanhola derrubarem a política imposta pela metrópole havia séculos. Na luta pela independência destacaram-se heróis como Simão Bolívar, o general de que fala o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques. Esse processo de independência das Américas, em especial da América Espanhola que nós estamos tratando, é influência daqueles ideais iluministas que culminaram na Revolução de 1789, a Revolução Francesa, e agora nós estamos assistindo os desdobramentos nas Américas, daquelas mesmas ideias, a de liberdade, a de igualdade e de fraternidade. Veja que aqui nós estamos entre 1810 e 1825. Portanto, a distância dos acontecimentos da Revolução Francesa é uma distância muito pequena, 1789, 1810. E isso é muito importante a gente ter como elemento de contexto histórico. Isto é, todo um conjunto de fenômenos que nós observamos nas sociedades e que nós, digamos assim, detectamos enquanto fatores de transformação dessa história. Em 3 séculos de colonização, formou-se na América Espanhola uma sociedade marcada pelo preconceito racial. A origem étnica dividia as pessoas em 3 camadas sociais: os chapetones, os crioulos, os índios, negros e mestiços. Os chapetones, minoria de brancos puros formada por menos de 0,3% da população total. Eram pessoas recém-chegadas da Espanha, eram nomeados pelo rei para ocuparem os cargos administrativos, mandavam nas colônias, fiscalizavam o pagamento dos impostos e o cumprimento das leis. Os crioulos eram brancos impuros nascidos na América, muitos dos quais tinham antepassados nativos, isto é, índios, pessoas que viviam aqui na América. Representavam aproximadamente 20% da população. Eram proprietários de terras e minas, ocupavam os altos postos do exército, da igreja e da administração municipal. Embora fossem ricos, os crioulos não participavam das grandes decisões políticas e isso era um privilégio dos chapetones.
As ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, 1776, e a Revolução Francesa, 1789, difundiram-se na América e influenciaram os movimentos emancipacionistas ocorridos no final do século XVIII, as revoltas do Tupac Amaru, as conjurações mineira e a conjuração baiana aqui no Brasil. Foram ações isoladas ou locais, e com exceção da revolta do Haiti, nenhuma obteve sucesso. A partir de 1810, as lutas pela independência estouraram em todo o continente e os colonos saíram vitoriosos. É interessante notar aqui a questão do Haiti. O Haiti foi o primeiro país a se tornar independente. Só que essa independência também durou muito pouco tempo, porque a metrópole espanhola sufocou a rebelião e, naturalmente, se estabeleceu a ordem e o domínio dos espanhóis naquela região. Os índios, negros e mestiços, que formavam a terceira classe social, o terceiro extrato social daquele contexto histórico, formavam a grande maioria da população da América Espanhola. Levavam uma vida miserável, de trabalho semi-escravo ou escravo. Eram explorados pelos crioulos e também pelos chapetones. Aí vocês estão vendo imagens representativas dessas pessoas que viveram, que trabalharam. As imagens aqui, vocês estão vendo o índio brasileiro, aqui vocês estão vendo um mestiço, que é muito frequente aqui no Brasil. Aliás, nós temos aí uma luta muito grande, muito séria em relação à situação indígena no Brasil. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que estão vivendo em situação de penúria e que estão morrendo, tal como uma grande parcela da população, do coronavírus, como a gente está assistindo. Um dos fatores que desencadeou essas revoltas foi a invasão da Península Ibérica por Napoleão. Em 1808, Napoleão ocupou Madrid, destronou o rei espanhol Fernando VII e colocou em seu lugar o seu irmão José Bonaparte. Essa história já nos é conhecida pelo fato de que Portugal também ameaçou Portugal e Dom João VI veio para o Rio de Janeiro. Foi o que nós vimos na aula anterior, que não foi gravada como essa está sendo. Então, Napoleão, ele foi, digamos assim, um grande promotor do processo de, digamos assim, de revolta e de rebeliões aqui nas Américas. Na América, os crioulos recusaram-se a obedecer aos governantes estrangeiros, não acataram suas ordens, não pagaram os impostos e não respeitaram os monopólios. Monopólio, como nós já sabemos, é aquela situação em que as colônias eram obrigadas a comprar os produtos das metrópoles. E no caso aqui eu estou falando da metrópole Madrid, que era a metrópole da Espanha, capital da Espanha, onde ficava o rei, e no caso Lisboa, Portugal. Então Portugal e Espanha detinham o controle sobre suas colônias naquilo que se tratava do comércio. Estavam, portanto, os crioulos rompendo o pacto colonial, que era essa obrigatoriedade de comprar os produtos das metrópoles, o que significava libertar-se do domínio dessas capitais, Lisboa e Madrid. Em 1813, o rei espanhol, de volta ao trono, tentou retomar o controle de suas colônias americanas, mas isso foi tarde demais. Os colonos
pegaram em armas para assegurar a sua independência. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo a imagem de Fernando VII, que foi destronado por Napoleão. É interessante notar que Napoleão ele era uma figura invejável. E todos os governantes daquela época se exibiam tal qual fora Napoleão. Aí vocês estão vendo um cavalo branco e o sujeito vestido a caráter. Em outras palavras, como se ele fora, ou como ele se fosse o Napoleão Bonaparte lá da França, o grande imperador que mexeu com o mundo naquele momento da história. As nossas atividades estão aqui. Que fatores externos influenciaram a luta das colônias espanholas na independência? Qual desses fatores teve uma influência mais direta e imediata nesse processo de independência? Qual das 3 camadas sociais na América Espanhola tinha mais interesse em lutar pela independência? E você vai lá dizer também o porquê dessa situação. Qual era a condição dos índios na América Espanhola? Quais foram os heróis que se destacaram na luta pela independência das colônias espanholas? Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Eu espero que todos estejam bem. É uma satisfação enorme estar com vocês, mesmo que dessa forma assim tão esquisita de dar aula de casa.